Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Deus e queremos convidar você para ficar à vontade. Nós vamos fechar os nossos olhos, você pode se ajoelhar, ficar sentado, em pé, a melhor maneira para você, mas nós vamos fechar os nossos olhos juntos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos a Ti pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E nós suplicamos, meu Deus, o perdão. Suplicamos o derramado do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos, assim libertos, podemos louvar e bendizer o Teu nome. Podemos mais uma vez cultuar este Deus maravilhoso que Tu és, merecedor de toda a glória e de toda a honra. Aceita, assim, o nosso clamor nesta hora, meu Deus, e nos abençoa, nos preparando para cultuar o Teu nome, em nome de Jesus. Todos podem se assentar, ficar da melhor maneira possível, e nós vamos agora cantar um louvor ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e convido a todos que possam abrir as suas Bíblias, ou aqueles que não tiverem, poderem acompanhar a leitura da palavra do Senhor através da nossa projeção. Hoje, o texto em que leremos é a carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 7. Então, carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade, aqueles que quiserem se assentar, ficar. Nós vamos agora meditar então na palavra do Senhor. Nós iniciamos a leitura deste texto com uma instrução de Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A palavra de Deus, ela tem conselhos. A palavra de Deus, na verdade, ela tem tudo para nós. E uma das coisas que a palavra de Deus tem são os conselhos do Senhor. Porque através dos conselhos, ele nos dá uma direção daquilo que devemos fazer, de como devemos viver, de como devemos nos comportar, de como devemos enfrentar as situações da vida, as lutas, as adversidades. E uma das coisas que a palavra sempre, não somente nesta, nos orienta, é que nós possamos nos alegrar no Senhor.
que nós possamos ter o Senhor como o nosso grande motivo de alegria, independente das circunstâncias. Por isso que o texto diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Porque se uma coisa nós podemos nos regozijar nesse mundo, é no Senhor. Isso quer dizer que, independente das circunstâncias da vida, independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, do nosso país, do mundo, independente disso, nós temos motivo para nos regozijar. Nós temos motivo para nos alegrar, porque nós temos o Senhor como o nosso Deus. O Senhor é um grande motivo, é o único motivo, é o maior motivo de todos para que alguém se alegre. Mas alguém pode dizer assim, mas eu tenho motivos para me entristecer, eu tenho motivo para me preocupar, eu tenho motivos que podem me abater. Ninguém está negando isso. Existem muitos motivos para isso. Existem muitas coisas que estão acontecendo que podem nos trazer tristeza, que podem nos trazer preocupação. Sim, nós não estamos aqui para negar isso. Mas nós estamos aqui para lembrar e afirmar que muito mais do que tudo isso, nós temos um motivo para nos alegrar no Senhor. E quando fazemos isso, não é um ato apenas isolado, e alguns que não conhecem o Senhor podem até dizer, é um ato de loucura. Não. Nós fazemos isso debaixo de uma experiência que nós temos com o Senhor. Deus, Ele tem agido na nossa vida e tem nos dado algo que é muito importante nessa hora. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Ele pode habitar em você, que ainda não tem uma experiência com o Senhor. E quando o Espírito Santo ele habita em nós, Ele faz em nós coisas que o homem natural não consegue compreender. A experiência com Deus, através do seu Espírito Santo, faz com que nós possamos ter uma condição diferenciada. E essa condição não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos especiais, não. É porque Ele está agindo em nós e operando aquilo que é necessário. Por isso que o texto, ele continua, depois desse primeiro versículo ao 4 que nós lemos, o versículo 5, ele continua nos dando conselhos. Ele diz assim para nós, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos ser equilibrados. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. O conselho de Deus é, olha, seja equilibrado. Seja uma pessoa equilibrada. Nós vivemos um momento onde muitos, por causa de tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão desequilibradas. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão vivendo no extremo de uma coisa ou de outra. E o que Deus quer para nós hoje é homens e mulheres equilibrados. Por quê? Porque nós temos uma experiência com Deus vivo. Como disse agora há pouco, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, agindo em nós, em nosso favor. E esse Espírito Santo, ele consegue nos dar o equilíbrio que nós precisamos. Essa ação é de Deus. Alguém pode dizer assim, mas como eu vou me equilibrar num momento tão difícil desse? Como vou ser uma pessoa equilibrada? O texto continua dizendo e aconselhando de como você pode conseguir isso. Ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. É o conselho dele. Não estejais inquietos. Na verdade, motivos para inquietude nós temos, de sobra. Eu tenho certeza que, independente do problema que todos nós passamos neste momento ou nesses tempos, existem outros problemas que muitos de nós temos. Motivos que podem nos inquietar, sem dúvida nenhuma. Mas o Senhor nos orienta. Não estejais inquietos. Sabe por quê? Mas antes, o texto ele nos dá aqui uma sugestão importante. Se nós temos muitos motivos para que nós possamos ficar inquietos, aflitos, angustiados, o texto diz, olha, mas antes, no versículo 5, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas orações, as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. O que o Senhor está nos sugerindo aqui é que, independente de tudo que está acontecendo,
antes que a inquietude tome conta do seu coração, antes que a aflição tome conta do seu coração, antes que tudo isso impeça você de se regozijar no Senhor, de se alegrar nele, antes que as suas petições sejam todas conhecidas diante de Deus com orações e súplicas com ação de graça. Ou seja, Deus nessa hora está nos convocando à oração. Deus nessa hora está nos convocando a estarmos aos pés do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor. E se nós oramos, se nós suplicamos, se nós estamos aos pés do Senhor, pedindo e orando e suplicando, sabe de uma coisa? O Espírito Santo de Deus vai operar na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida. E talvez aquilo que você possa pensar que é impossível, talvez diante de tudo o que está acontecendo, você possa estar um pouco até, alguns estão desesperados. Mas o Espírito Santo pode dar aquilo que você não tem. O Espírito Santo ele pode te dar calma. O Espírito Santo ele pode te dar equilíbrio. O Espírito Santo ele pode dar aquilo que você não tem. Talvez você não tenha nenhum controle das suas emoções. O Espírito Santo pode te dar isso. Isso é uma ação poderosa de Deus, que está escrito aqui na palavra. Ele não disse para você, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, se ele não soubesse de que ele pode te fazer viver essa experiência. E ele te dá isso através do Espírito Santo, como eu disse. E os versículos que nós lemos, eles são uma sequência de uma ação de Deus na nossa vida. Quando ele diz que nós devemos ser equilibrados, que esse equilíbrio tem que ser notório, porque perto está o Senhor. Ele diz que antes que a inquietude tome conta do nosso coração, que nós devemos orar, que nós devemos suplicar, que nós devemos estar glorificando com ações de graça de Deus, é porque ele sabe qual será o resultado disso. Talvez até alguém já tenha percebido e visto na vida de algumas pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus e que estão, mesmo em momentos tão difíceis, glorificando, crendo, olhando para o alto e sabendo que do alto vem o socorro, porque eles vivem essa experiência. Olha o último versículo para nós aqui finalizarmos. O versículo 7 diz o seguinte, que se você se regozijar no Senhor, que se você for uma pessoa equilibrada, que se suas orações forem todas conhecidas diante de Deus, e com isso a inquietude não vai tomar conta do seu coração, o versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está além do entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, se você viver segundo a palavra de Deus, se você confiar no Senhor, se você se regozijar nele, se você viver uma vida de oração, de confiança, a paz de Deus, a paz que o mundo não dá, Jesus disse, a paz que ele nos dá, o mundo não nos dá essa paz é só ele que pode dar, e a paz de Deus que excede o entendimento, está além do nosso entendimento, ela guardará os vossos corações, ou seja, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Ou seja, isso é o resultado da vida de alguém que confia em Deus, que se regozija em Deus, que não somente glorifica a Deus pelas circunstâncias, mas sabe que o Senhor está presente na nossa vida. Então, este é o recado de Deus para você hoje. Regozije no Senhor, confie no Senhor, busque ser uma pessoa equilibrada no Senhor. Coloque as suas orações diante de Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, guardará os seus sentimentos em Cristo Jesus. Nós assim encerramos essa parte da mensagem e nós vamos agora cantar mais um louvor. Sofrer
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora, encerrando este culto, glorificar o Senhor e também ouviremos a bênção apostólica. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque já o seu coração diante de Deus e vamos orar. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti, porque o Senhor tem sido tudo para nós. Esta paz que sentimos hoje é a paz que vem da eternidade, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Te louvamos, meu Deus, e entregamos a Ti toda a gratidão, todo o nosso coração no Teu altar. Em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Encerramos assim o nosso culto. A todos a paz do Senhor Jesus.